Meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e hoje nós vamos falar sobre circuitos compostos ou regras de Kirchhoff, ou leis de Kirchhoff, tá bom? Então, para iniciar, aqui a gente tem dois circuitos simples e fechados, ou, né, eu tenho aqui um circuito fechado, simples aqui, um quadradinho, e aqui eu tenho um outro circuito simples fechado. Para a gente visualizar mais, o que é que eu fiz? Eu separei esses dois quadradinhos e coloquei aqui. Então, você consegue observar aqui que a gente tem 2,5, 16, 1,5 e 10. E aqui, desse lado, se utilizando a mesma parede, olha, o 10 aqui, eu tenho 1, 10, 1 e 26. Então, eu tenho em um circuito só aqui, eu tenho dois circuitos simples e compostos. Se você observar, é bem complicado a gente identificar os valores das correntes aqui, porque a gente não sabe de onde a corrente começa, se esses aqui são em séries, se eles são em paralelos, né? Então esse tipo de circuitos compostos, eles terminam que sendo um pouco mais complicados do que circuitos simples comuns, tá bom? Batei um pouquinho, foi um terremotozinho e tal. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer quando a gente encontrar um circuito simples ou composto? A primeira coisa que precisamos fazer aqui, galerinha, é nomear todos os pontos, todas as dobras e todos os nós, tá bom? União entre os fios. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa dobrinha e eu vou nomear como ponto A. Aqui, como essa dobrinha aqui, como tem um circuitozinho entre os pontos, eu vou chamar aqui de B. Aqui, nesse nozinho, como tem um resistor entre os pontos, eu vou chamar aqui de C. Aqui embaixo, como tem um resistor entre os pontos, eu vou chamar aqui de D. Falta o outro lado, né? Aqui, como tem um circuito entre os pontos, aqui também e aqui também, eu vou chamar isso aqui de E e vou chamar aqui de F. Então, a gente já tem todos os pontinhos nomeados. Então, primeira coisa que eu vou fazer, gente, para calcular. Primeira coisa é determinar uma corrente elétrica. Aqui. O que é que a gente vai fazer? Eu observo que eu tenho duas baterias aqui. Um gerador aqui, um gerador aqui. Então, a corrente elétrica já foi conversada, que ela começa no gerador, e ela vai do tracinho pequenininho até o tracinho grande, não é? Então, eu vou começar a corrente elétrica, você pode escolher de onde começar, tá bom? O que é que você precisa entender? Se no seu resultado da corrente elétrica, quando você encontrar a corrente elétrica, ela der positiva, significa que o sentido da corrente elétrica que você escolheu, se foi para cima, se foi para baixo, se for no sentido horário, sentido anti-horário, estava correta. Mas se você calcular e der um valor negativo, significa que o sentido da corrente elétrica escolhido por você foi no sentido contrário, né? Então, se você escolheu um sentido para cima, na verdade o sentido foi para baixo. Se você escolheu um sentido anti-horário, na verdade a corrente é no sentido anti-horário. Então, você só escolheu o sentido errado, tá bom? Oposto. Então, o que acontece? Eu vou considerar aqui, ó, eu tenho dois geradores e eu tenho um gerador mais forte. Eu vou pegar ele, então, e a corrente elétrica ela vai aqui do tracinho pequenininho para o tracinho grande. Então, eu tenho uma corrente elétrica e vou chamar ela de I. E ela vai subir aqui. E o que é que vai acontecer? Ela vai subir, já que ela começa aqui, ela vai vir aqui para direita, ou esquerda, desculpa. E aí ela vai encontrar dois pontinhos, né? Isso aqui é a corrente mais forte, né? E ela vai encontrar dois caminhos. Ela vai aqui de C para E e outro de C para D. Então, como ela encontra dois caminhos, ela é bem democrática, ela vai se dividir. Então, a corrente elétrica ela vai se dividir aqui e eu vou chamar de I1, corrente que desce. Ela vai descer aqui, vou chamar de I1. E essa corrente que vai aqui para a esquerda, continua indo para a esquerda, eu vou chamar de I2, né? I2 ela vai dar a volta aqui, vai descer, vai agora para a direita, I2 num ponto D se encontra com I1 e se forma novamente em I. Então eu já tenho meus desenhos. Gente, ao desenhar,
eu não sei se os valores de I estão corretos, eu não sei se o valor de I é a corrente real, é a corrente mais forte, eu não sei se os sentidos para cima, para baixo, sentido horário, sentido anti-horário estão corretos. A gente só vai conseguir descobrir isso ao encontrar o resultado das correntes, se ela é positiva, se ela é negativa. Então a gente só vai, isso daqui a gente está se utilizando de uma chance, tá bom? Então o que é que eu vou fazer, gente? Agora que eu já determinei os pontos e escolhi meu sentido das correntes, eu vou separar esses circuitos, esses quadradinhos em circuitos simples individuais. Então eu peguei um quadradinho, separei aqui e o outro quadradinho eu vou separar aqui. E aí eu vou fazer do mesmo jeito que eu já desenhei aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, esse segundo quadradinho eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, aqui eu tenho um ponto C e aqui eu tenho um ponto D. E eu sei que a corrente elétrica nele é I subindo, né? Aqui, ó, para a esquerda eu chamei de I também. Aqui descendo eu tenho I1, né? E aqui eu tenho I, tá bom? O que é que acontece? Se você reparar, eu vou escolher um seguinte... Você concorda comigo que para eu calcular isso, a gente se utilizava de seguinte situação. Para eu calcular a diferença de potencial de A até A, ou seja, de um ciclo completo, eu teria que U de A para A, né? É potencial inicial até o potencial final. Isso é de um ciclo. Esse movimento aqui, olha, que escolhido por mim, vou até botar de verde, ficar bonito, fechoso. Esse movimento aqui, vocês vão encontrar nos livros que ele é chamado de malha, tá bom? Então esse sentido aqui que eu escolhi, isso é chamado de malha. Onde eu tenho essa malha, ele vai de A para A, e eu vou escolher o seguinte sentido, que ela vai de A para A, vai ser U de A para B, depois mais U de B para C, depois U de C para D, e depois eu tenho U de D para A. Por que você concorda comigo que a malha pode ser qualquer um? U de A para A pode ser assim, ó, sentido anti-horário, né? Como eu também posso se utilizar U de A para A, ó, se utilizando o sentido horário, eu vou ter o mesmo U, tá bom? Só que eu estou meio que utilizando o sentido da corrente. Então eu vou ter, lembrando que U de A para A é igual a... Vamos lembrar aqui. Quando a gente tem uma tensão elétrica de um resistor, como é que a gente calcula isso? Eu falei para vocês que o U de um resistor é a multiplicação do resistor vezes a sua corrente elétrica. Então, para calcular a de um resistor, a gente só precisa multiplicar o valor de R vezes o valor da corrente que passa sobre ele. Então, toda vez que passar no resistor, a gente tem isso aí. Quando eu passo por um gerador, eu falei que o valor de U é menos E. Então, passou por um gerador, como é que eu sei que é um gerador? Quando a corrente passa primeiro na paredezinha pequenininha, né? Então, passou na parede pequena, eu já sei que isso aqui é um gerador. E quando aqui, como é que a gente calcula U de um receptor, né? Receptor é como se fosse um motor elétrico, tá bom? E como é que a gente calcula? Ele é mais E. E como é que eu sei que isso aqui é um receptor? Vou botar de azul. Como é que eu sei que isso aqui é um receptor? Quando a corrente elétrica passa nas retas que são paralelas e passa primeiro na grandona. Quando ele passa na grande, aí a gente tem um valor de E, da força eletromotriz, positivo. Então vamos seguir essa ideia aqui, para que a gente calcular. Eu tenho aqui U de A para B. A para B, eu tenho uma corrente, que a corrente de A até B, ela vai passar aqui primeiro nessa retinha pequenininha. Então eu tenho um gerador. Então, como eu tenho um gerador, eu tenho que a tensão aqui, ó, de A para B
é de menos 26, ó, o gerador, menos 26. Aqui, ó, de B para C, eu tenho um resistor. Então, como eu tenho um resistor, vai ser R vezes I. Como R vale 1, 1 vezes I, eu sei que vale I, não é? E aqui, ó, de C para D, eu tenho aqui que vale R vezes I. O R aqui, a resistência vale 10. Então, eu vou ter, ó, 10 vezes I. E aqui, de D para A, eu tenho 1, né? Então, R vezes I, aqui 1 vezes I vai dar I. Então, a gente encontra esses valorzinhos aqui. Lembrando a seguinte situação que eu acho que aqui, ó, é I, aqui é I, aqui é I, mas aqui, ó, quase que eu me confundia. Aqui nesse 10, isso é I1. I1, tá bom? Então, cuidado. Vamos lembrar que a tensão elétrica, quando ela vai dar letra para a mesma letra, essa tensão aqui é igual a 0, né? Então, a gente vai ter a seguinte situação. Eu vou ter 0 é igual a menos 26, I mais I. Eu vou ter 2I. E eu tenho que 10 mais 10 vezes I1. Olha, gente, eu encontrei a danada dessa equação, que para mim não me resolveu nada. Eu nem achei o valor de I, eu nem achei o valor de I1, não serviu para mim para nada. Então, mas a gente não se desespera não. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, tentar a mesma coisa, ver se eu acho alguma coisa aqui, para depois substituir aqui. Então, vou redesenhar um sistema. Vamos lá aqui, eu tenho, aqui é o 10, né? Ó. Então, eu tenho que aqui, esse pontinho é D, a gente chamou de D. Esse pontinho aqui a gente chamou de C, né? Esse pontinho aqui a gente chamou de E. E esse pontinho aqui a gente chamou de F. A gente tem esses pontinhos. Onde a gente tem a corrente de seguinte maneira. A corrente aqui ela é descendo, ó, I1. Descendo. A corrente aqui, ó, embaixo, a gente chamou de I2. Aqui em cima, I2 também. E aqui, ó, descendo também, eu tenho I2, I2. O que é que eu vou fazer? Como aqui eu comecei meu que no gerador, né? Eu vou começar aqui de E, ó, fazendo esse ciclo aqui, tá bom? Então, meio que do outra bateria. Então, tem, ó, U de E para E, para completar o ciclo, não é? Então, U de E para E vai ser E para F, U de E para F, mais U de F para D, mais de D para C, mais de C para E. Vamos lá, fazer a mesma paradinha. Aqui, ó, de E para F. U de E para E é igual. De E para F. Tá vendo que a corrente bate primeiro na parede grande? Bate na parede grande, eu tenho um receptor. Esse valor dessa voltagem aqui é positiva, então eu vou ter mais 16. Depois ela passa aqui pelo resistor de F para D. Então eu vou ter a resistência que é 1,5 vezes a corrente que é 1,2. Então vai ficar 1,5 vezes I2. De D para C, aí é que vem minha complicação. O que é que acontece? Você concorda comigo que a tensão aqui que a corrente está seguindo, ela está seguindo uma tensão de C para D. C para D. Onde a gente calcula de C para D é o valor da resistência, que é 10, vezes a corrente, que é I1. Só que o caminho que eu estou levando para chegar a E é de D para C. E a gente sabe que a tensão UCD é igual a DC, só que com sinal inverso. Então eu tenho que UDC é igual a CD, só que com sinal inverso. Então toda vez, gente, que a gente estiver usando uma malha, é isso que chama malha aqui, ó, eu vou ter uma malha, e essa malha, a gente tem uma corrente elétrica, que a corrente estiver no sentido contrário da malha que a gente está se utilizando, a gente vai ter um circuito nessa partezinha aqui, onde está a corrente, todo negativo. O que a gente seca positivo é negativo, o que a gente seca negativo é positivo, tá bom?
Então eu vou ter a seguinte situação, menos 10 vezes I1. Então eu vou ter aqui, ó, menos 10 de DC, ó. DC eu vou ter menos 10 I1. Essa parte que complica, viu? Cuidado nisso. Olha, o caminho que eu estou utilizando é F, FD, DC. Só que nessa parte a corrente está no sentido contrário. Aqui a corrente estava a favor, positivo, positivo no sistema. Tá vendo? Estava a favor, aqui é negativo, porque a gente era da fórmula mesmo. Se bate na parede pequenininha, era negativo. Como a corrente está a favor, ela fica negativa. Agora, se eu estivesse utilizando aqui, ó, AB, e isso aqui fosse negativo, eu tenho um processo contrário. Isso aí ia ficar inverter o sinal, tá bom? Então, olha, o que é que a gente tem? FD, DC, aqui muda de sentido, né? Então, menos DI. Passando de C para E, eu vou ter aqui, olha, positivo, porque está no sentido da malha, a corrente aqui, olha, 2,5 vezes I2. Então, vamos lá, ó, U de E para E é igual a 16 positivo, 1,5 I2 mais 2,5 I2, isso aqui vai dar 4 I2, 4 e 2, e eu vou ter menos 10 e 1. Encontrei nada. Gente, o que é que eu vou fazer aqui? Qual é o raciocínio que a gente vai precisar se utilizar de agora? Tá bom? O que é que eu sei? Essa corrente I, quando ela chega aqui, ela se divide em dois. Essa corrente I, ela vai tanto para aqui, ó, quanto para cá. O que é que eu sei? Que I é igual a I1 mais I2. A gente encontrou esse raciocínio, que a corrente I, ela é igual à corrente I1 e I2, porque a corrente I se dividiu, né? E se transformou nas duas correntes, I1 e a corrente I2. Então, juntando elas novamente, a gente vai ter a corrente I, que é o que acontece aqui, né? Juntando I1 com I2, ela volta a se tornar I. Então, o que é que eu posso fazer? Aqui, olha, nessa equação tem um I. Então, eu vou transformar ela em I1 mais em I2. Esse menos 26 eu vou passar para o outro lado, eu vou ter 26 igual 2I1 mais I2, eu vou ter, ó, 2I1 mais 2I2. Né? Porque é 2 vezes I1, 2 vezes I2. Tá bom? Mais 10, esse 2i1, esse 2i se transformou nisso. Mais 10 e 1. Então, agora o que é que eu vou ter? Eu vou ter, ó, 26 igual a 2 e 2 mais 10 e 1. Pronto. Agora, eu encontrei foi nada. Mas a gente vai chegar lá, já estamos chegando. Então, a gente já encontrou uma equaçãozinha aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou reestruturar. Isso aqui vai ficar bem parecido, né? U de E para E. Isso aqui eu sei que isso aqui é igual a zero. Então, passando esse para o outro lado, ele vai ficar, ó, menos 16 igual a 4 e 2 menos 10 e 1. Então, gente, olha, a gente chegou a duas equações de mesma variável. O que é que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai encontrar um sistema. A gente vai precisar realizar um sisteminha aqui para a gente calcular. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos realizar o sisteminha das duas equações. Eu poderia simplificar as duas equações, né? Eu tenho aqui, poder se transformar essa em 8, essa em 2, essa em 5, né? Aqui 13, né? Mas vou deixar assim mesmo. Então eu tenho aqui, ó, menos 16 igual a 4 e 2 menos 10 e 1. E tenho aqui 26 igual a 2 e 2 mais 10 e 1. Tá bom? Rapidinho. Voltando aqui, né? Eu analisei um errozinho aqui, ó. Achei
que a gente esqueceu de somar. A gente não, eu, né? Então, voltando aqui, ó, corrigindo, aqui vai ser 12. Aqui também vai ser 12. E desculpa, tá bom? Muito número, não tem como a gente... Tem que ter muito foco, né? Então, o que é que a gente vai fazer, gente? Eu preciso aqui, olha, eu preciso anular alguns desses valores. Então, eu vou aqui multiplicar esses valores daqui por menos 2, né? E aí eu vou encontrar a seguinte equaçãozinha. Eu vou encontrar aqui, ó, menos 16. Vocês podem fazer de várias formas aí, né? Mas se utilizando desse jeito, eu vou ter aqui, multiplicado por menos 2, eu vou ter aqui 50 menos 52 igual a menos 4 e 2. E multiplicado por menos 12, eu vou encontrar menos 24 e 1. Então agora eu posso somar esses dois valores. E ao somar aqui, olha, a gente vai encontrar a seguinte expressão aqui, né? Vai ficar aqui menos 68, igual esse 4 e 2 com menos 4 e 2 a gente corta. E aqui a gente vai encontrar menos 34 e 1. Então, passando esse para cá, a gente vai encontrar aqui que I1 equivale a 2 amperes. Então, a gente pode até botar uma edição aí de um, né? A gente encontrou aqui o valor de I2, tá certo? I1 é igual, I2 não, a gente encontrou que I1 vale 2 amperes. E se você reparar, eu encontrei o valor positivo dele, ou seja, o valor de I1 aqui, ó, se utilizado para baixo, está correto. Então, depois que eu encontrei o valor de uma corrente, o resto fica fácil. O que é que a gente precisa fazer aqui? É só escolher qualquer uma das equações, tá bom? Se utilizado aqui, vou pegar essa aqui, essa primeira, tá bom? Tá certinha. Eu tenho aqui, ó, menos 16 igual a 4 e 2 menos 10 vezes 2, que é o valor da corrente I1. Então eu vou ter, ó, menos 16 menos 10 vezes 2, eu vou ter menos 20. Jogando para o outro lado, vai ficar mais 20. 4 e 2. Portanto, vai ficar 4 igual a 4 e 2. E a gente vai encontrar que o valor de I2 é igual a 1 ampere. Se você perceber, por sorte, né? Por sorte, eu escolhi o valor correto também, o valor da corrente I2. Se deu positivo, significa que I2 realmente está se movimentando aqui nesse sentido, desse jeito, tá bom? E o valor de I, como a gente já sabe, ó, I é o valor de 2 e 1 mais I2. Então eu vou ter 2 aqui, né? I1 é 2 e I2 é 1. Então, total da corrente 3 deu também um valor positivo. Significa dizer que se é um valor positivo, a gente tem um valor correto também. Eu escolhi certo também o valor dessa corrente aqui, tá bom? E agora a gente acha todas as correntes que estão no circuito, o sentido correto, e achamos tudo. E assim que a gente faz a lei de Kirchhoff ou circuitos compostos, tá bom? Mas para a gente entender melhor, coloquei também, queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo, e eu vim aqui só para me despedir de vocês. O vídeo terminou aqui cortando aqui, a câmera desligou, e aí a gente não terminou o nosso segundo exercício. Então a gente fica por aqui com esse exercício e eu fico devendo mais um exercício para vocês em um próximo vídeo. Então fica com Deus, muito obrigado e tchau, valeu galera!